Se você comprou um smartwatch T800 e tem dificuldades aqui em conectar, personalizar watch faces e ainda ativar e desativar as chamadas, este vídeo aqui é para ti. Vou vos mostrar aqui o passo a passo de como este todo o processo é feito e no final do vídeo vai estar aqui fera em configurar e personalizar esse smartwatch T800. Saudações, bem-vindos ao canal Moçambicano no Moça Simples. Como vos referenciei no vídeo anterior na análise completa desse smartwatch, o T800 me surpreendeu bastante, sim, pelas suas funcionalidades, o preço muito barato a pagar e ainda pelas coisas aqui que eu não esperava nesse smartwatch. Contudo, vou deixar o link de compra aí na descrição. É um link de afiliado. Se efetuar uma compra por lá, nos ajudam a trazer aqui vídeos como este. Quer fazer que o Moça Simples traga aqui vários outros conteúdos, então uma das formas de ajudar o canal é esta. Vamos aqui o nosso passo a passo de como esse processo aqui é feito. Para iniciarmos, vamos simplesmente aqui procurar o QR Code do seu aplicativo, que é este aqui. Vamos escanear e baixar este aplicativo aqui, o Superband. Eu já baixei este aplicativo e vou vos mostrar aqui como é o passo a passo de começarmos aqui a ativar e configurarmos nosso aplicativo. Antes, liga o seu Bluetooth, a sua localização. Isto vai permitir que tenha aqui condições iniciais para simplesmente começar a configurar aqui o aplicativo. Está aqui o aplicativo Superband, vamos clicar e vai abrir aqui pela primeira vez. Então, é assim como ele vai se apresentar aí no seu smartwatch pela primeira vez. Deve aceitar aqui com os termos de condições. Vamos permitir a aplicação, permitir e todas aquelas permissões que ele lhe pedir aqui, eu o aconselho a aceitar, porque se não fizer aqui vai ter problemas com o aplicativo. É basicamente isto. Teremos aqui a aba inicial do aplicativo. Esta aba para conexão não nos interessa, mas sim a segunda aba, que é a aba da conexão. Teremos aqui a aba do smartwatch. Vamos pesquisar. É muito simples aqui encontrar. Já encontramos aqui o nosso T800 e vai começar aqui a conexão. Presta atenção neste, já está concluído o primeiro item, segundo item concluído, terceiro e o quarto item concluído. A nossa conexão inicial já foi feita aqui. Então já temos a comunicação parcial entre o smartwatch e o aplicativo. Ponto interessante, vamos clicar em entender e vamos continuar aqui com outras personalizações. Ainda na aba aqui das personalizações, podemos definir aqui o levantar o pulso para acender a tela. Isto aqui é bem interessante, pode definir aqui o horário de início e de final. Ponto positivo. Aqui é para tirar as fotos. Clicando aqui, ele vai abrir quais são os aplicativos que pretende notificar. As chamadas, veja que aqui está ativo e simplesmente aqui não está na cor laranja. Isso aqui está assim porque ainda não conectamos o nosso smartwatch ao nosso Bluetooth padrão, que vou vos mostrar que é o passo final. Teremos aqui o lembrete de SMS, vamos aqui personalizar e todas as redes sociais que estiver a usar aqui e que pretende que sejam notificados. Ativos todos os aplicativos aqui, vamos voltar e vamos ver outras configurações aqui. A coisa que vai lhe agradar nesse smartwatch é simplesmente as configurações de discagem. Isto aqui é bem top. Conseguimos baixar qualquer uma dessas watch faces aqui para o nosso smartwatch. Clicando na própria watch face, ele vai abrir aqui o seu plano e podemos simplesmente sincronizar a watch face nesta aba. Mas eu não quero aqui sincronizar com esse papel de fundo. Posso estar aqui a alterar o meu papel de fundo, escolhendo uma watch face ou uma foto ao meu agrado aqui no seu aplicativo, colocando em completar. Aqui vamos ajustar qual é a posição do nosso mostrador e simplesmente vamos dar aqui o OK. Veja como ficou aqui o plano de fundo e ainda podemos escolher aqui qual é a posição das nossas horas. Personalizado aqui o nosso watch face, podemos simplesmente aqui continuar com as nossas configurações. Mas antes, vai logo deixando seu like neste vídeo para o YouTube entender que este conteúdo está bem interessante e partilhar para mais pessoas. Vamos arrastar a nossa barra e ativarmos aqui no sistema Bluetooth padrão do smartwatch, ou melhor, do smartphone. Veja que vamos procurar aqui um dispositivo para sincronizar. Ele já encontrou aqui o nosso dispositivo e vamos clicar. Ele vai nos pedir para permitirmos aqui a sincronização e ele já está aqui ativo.
Com esta ativação do Bluetooth, simplesmente temos condições aqui para efetuarmos as chamadas e reproduzirmos aqui as faixas de áudios aqui. Mas isto aqui é inegável, tem pessoas que não gostam que o smartwatch faça chamadas diretamente nele e andam a desligar. Para colmatar este processo é bem simples, basta clicar aqui nesta coroa, vai entrar na aba de configurações daquele dispositivo aqui no nosso Bluetooth. Então, veja que está aqui ativo chamadas Bluetooth, áudio, multimédia e partilha de contatos. O que você realmente não quer é fazer as chamadas, então vai logo aqui desabilitar este aspecto e o seu smartwatch fica aqui a passar o áudio de multimédias aqui, diretamente do smartwatch, e a partilha de contatos ainda continua a se efetivar. É ponto interessante isto, mas se também não quer que tire o som aqui, vai simplesmente desabilitar. Para habilitar é muito fácil, é simplesmente comutar aqui aquele botão. São esses dois processos que eu queria vos mostrar aqui, ou melhor, essas são as configurações que eu queria vos trazer aqui no vídeo. Conectar com o seu aplicativo, sincronizar as notificações, baixar o Watch Faces e ainda conseguirmos aqui ativar e desativar as chamadas e o som de multimédias. Comenta aí embaixo se o processo te ajudou e qual era a sua dificuldade neste processo. Se o vídeo lhe ajudou, vou lhe pedir que deixe o seu like para o YouTube entender que este conteúdo é relevante. E se não for pedir demais, vou lhe pedir que compartilhe para um amigo que também tem dificuldades em conectar esse smartwatch. Aliás, esta conexão aqui vai para vários outros smartwatches. É claro, cada um tem sua particularidade em seus aplicativos, mas no contexto geral aqui é da mesma forma que vamos conectar aqui todos os smartwatches que fazem chamadas. Só me resta agradecer neste vídeo e marcar o próximo encontro numa outra ocasião. Valeu, te espero no outro vídeo.